Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre um importante filósofo alemão, ali da virada do século XVIII para o século XIX, forte representante do idealismo alemão e também do romantismo. Vamos falar sobre a vida e a obra de Hegel. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que nasce em 1770 e vem a falecer em 1831. Ele nasce na cidade de Stuttgart, no Ducado de Württemberg, e vem a falecer na cidade de Berlim. Ele falece por motivo de cólera. Tá? Esses lugares que eu citei, Wittenberg, Stuttgart, Berlim, hoje pertencem à Alemanha. O Hegel é proveniente de uma família religiosa protestante. O seu pai era pastor. Em 1811, ele se casa com Marie von Tucker e tem 3 filhos. Aliás, esta informação, os comentadores não chegam bem a uma unanimidade com relação a quantos filhos ele teve, se 2 ou 3. As minhas pesquisas, eu encontrei 2 filhos, tá? O Carl Friedrich Wilhelm Hegel, que nasceu em 1813 e faleceu em 1901, e o Immanuel Thomas Christian Hegel, que nasceu em 1814 e faleceu em 1891. Eu não encontrei o terceiro, mas sim referências a que este teria falecido ainda em infância. O Hegel estudou filosofia e teologia e teve como colegas de classe outros alunos que nem ele, o filósofo Schelling e o poeta Hölderlin. Hegel foi filósofo, professor universitário, escritor, e de 1818 até a sua morte, ele trabalhou na Universidade de Berlim. Tinha sua cátedra de filosofia e lá lecionava. Gente, se você está gostando, deixe o seu comentário ao vídeo e, se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. O Hegel, ele foi influenciado por Kant e também por Fichte. Também foi influenciado por Schelling, Heráclito, Aristóteles e Spinoza. E, por sua vez, ele influencia e também sofre influência de 2 grandes movimentos de sua época, o romantismo e o idealismo alemão. Hegel é um pensador que já na sua época, já quando ele era ainda vivo, ele era considerado pelos seus contemporâneos como sendo muito obscuro e de difícil compreensão. Então, se você se propõe a ler e estudar a obra de Hegel, saiba que vai ter uma dificuldade inicial a ser superada. Hegel trabalhou em sua obra diversos temas, dentre os quais a consciência, a ética, a estética, a religião, a política, a história, a ontologia, a epistemologia e a dialética. Muitos comentadores propõem uma divisão em relação à obra de Hegel, que ocorreria no ano de 1807, com a publicação do livro Fenomenologia do Espírito. Então, os trabalhos anteriores a 1807 seriam os trabalhos do assim chamado Jovem Hegel, tá? Seriam os escritos iniciais desse filósofo. E os trabalhos a partir de 1807, com a publicação de Fenomenologia do Espírito, seriam os escritos posteriores, os trabalhos do Hegel de maturidade, do velho Hegel ou do Hegel sistemático. A sua filosofia busca alcançar a totalidade por meio da dialética. Dialética, gente,
Uma visão bem resumida é a arte de conversar. Isso que nós estamos fazendo aqui. Quando você conversa, a dialética ela vem lá de trás, lá dos pré-socráticos, passa por Platão e Aristóteles. Então é a arte de conversar. Eu falo alguma coisa, você fala alguma coisa em resposta àquilo que eu falei e nós vamos buscando uma conclusão. Tá? Então a arte de trocar informações, trocar ideias, que o Hegel há de desenvolver do jeito dele. Tá? Então, na sua obra, ele busca alcançar a totalidade por meio do uso da dialética e também superar divisões e cisões presentes ali entre, por um lado, o sujeito e, por outro, o objeto. Quando eu falo em objeto, eu estou me referindo a este mundo aqui ao nosso redor, tá? Estou me referindo a toda a realidade externa a este sujeito. O sistema filosófico de Hegel, por vezes é chamado por parte dos comentadores de idealismo absoluto, ou também filosofia do espírito. A realidade, segundo Hegel, é compreendida como uma manifestação deste espírito absoluto. Tudo aqui à nossa volta, toda essa realidade que você tem, seria uma manifestação desse espírito absoluto. Então, gente, toda essa realidade aqui, ela passa a ser compreendida como esta manifestação deste espírito absoluto. Trata-se do desenvolvimento do espírito no transcurso da história da humanidade, em busca de sua autoconsciência e liberdade. Gente, vamos falar um pouco sobre as principais obras do Hegel, caso você tenha interesse em fazer um estudo mais aprofundado sobre este filósofo. De repente você pensa em fazer um TCC para a conclusão de um curso universitário, ou uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, não importa, você tiver um interesse mais específico sobre este filósofo, aí cabe sim a leitura de suas obras. E há várias e várias obras. Eu vou citar só 7 obras que eu considero as mais importantes para fazer um estudo realmente sério e aprofundado sobre Hegel. A primeira que eu gostaria de citar para vocês é a diferença entre os sistemas filosóficos de Fichte e Schelling, do ano de 1801. Obra na qual o Hegel examina e compara ambos os sistemas filosóficos, o do Fichte e o do Schelling, destacando semelhanças e diferenças entre os dois. Também, uma segunda obra, Introdução à História da Filosofia, do ano de 1805, uma coletânea de palestras proferidas por Hegel, onde ele trata do desenvolvimento da filosofia, desde lá os pré-socráticos até ele próprio, Hegel, e os seus contemporâneos. Neste livro, busca traçar a evolução do pensamento filosófico no transcurso da história. Uma terceira obra seria, nós já falamos dela, Fenomenologia do Espírito, de 1807, que é considerada pela totalidade dos comentadores como a obra mais importante, mais significativa, mais famosa do Hegel. Você vê que ainda há pouco eu falei que esta obra é um divisor para vários comentadores entre uma forma do Hegel encarar a filosofia e outra forma dele encarar a filosofia. Você tem o Hegel jovem e o Hegel velho, tá? O Hegel sistemático. Então, esta obra trata da jornada da consciência em direção à autoconsciência, tomar consciência de si própria. E os temas abordados nesta obra são o conhecimento, a ética e a filosofia da mente. Aqui por mente vamos entender o espírito, a consciência. Uma quarta obra, A Ciência da Lógica. Esta publicada em 3 volumes entre os anos de 1812 e 1816.
Então, nela é tratada a lógica pelo prisma da dialética. Estuda a estrutura do pensamento e do ser. A dialética, neste caso, é o método de investigação adotado por Hegel. Uma quinta obra seria a Enciclopédia das Ciências Filosóficas, publicada ali entre 1817 e 1830. É uma introdução sistemática da filosofia desenvolvida por Hegel. Aborda os principais conceitos e categorias filosóficas de Hegel, organizados em 3 partes: a lógica, a natureza e o espírito. Uma sexta obra seria Princípios da Filosofia do Direito, publicado em 1820. Mas, se você pegar o livro original, na folha de rosto consta como ano de publicação 1821. Por causa disso você vai encontrar, se fizer uma pesquisa, alguns que vão considerar que Princípios da Filosofia do Direito foi publicado em 1821, porque consta realmente lá na folha de rosto este ano. E não no ano de 1820, que foi o ano no qual realmente o livro foi publicado. Nesse trabalho é tratada a filosofia do direito, a ética, a justiça, o direito político e também a moral. Nesse trabalho, o Hegel há de analisar a natureza do Estado, a relação do indivíduo com este Estado, a propriedade, a moralidade e a justiça. E a sétima obra que eu gostaria de comentar com vocês seria Lições sobre a Filosofia da História, ali de 1837. É uma publicação, claro está, póstuma. Esse trabalho é um estudo sobre a filosofia da história, a evolução das sociedades e culturas no decorrer do tempo histórico. É onde vai ser tratado o quê? O espírito do mundo, a consciência, essa mente do mundo. Então, o espírito do mundo, ele orientando todo o curso da história. Gente, eu vou pegar esses pontos que nós aqui conversamos e vou subdividir em vários vídeos, alguns mais longos, outros não, para que a gente possa esclarecer um a um, e você sair daqui, deste nosso curso de filosofia, nessa playlist Idealismo Alemão, realmente conhecendo o Hegel. Então, vamos encerrar este vídeo aqui e você vai acompanhar os demais vídeos na sequência, na playlist Idealismo Alemão no nosso canal. Olha, muito obrigado pela presença até aqui, valeu mesmo, até mais!